Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como é que eu fiz essa mandala aqui, que é uma mandala que eu também fiz a partir de um gráfico, mas eu fiz muitas alterações dessa vez. Geralmente eu faço uma alteração ou outra, mais aqui perto do final para adaptar a amarração, mas dessa vez eu incluí esses pontos pegando pela frente, acabei diminuindo o número de pétalas e fiz também uma alteração aqui para deixar mais esticado. E originalmente o gráfico ia trazer pra gente uma mandala mais ou menos assim, tá? Um pouquinho diferente. Mas hoje a gente vai fazer essa versão. Eu vou mostrar o gráfico, como eu sempre faço, mas para vocês conhecerem e se quiserem até acompanhar mais ou menos as alterações, tá? Mas conforme o vídeo for se desenrolando, eu vou explicando tudo. A gente vai precisar da linha, eu usei aqui Cleia duplo, vou usar novamente na cor aqui rosa candy. Vou precisar da agulha de crochê, a minha aqui tem 2,5 mm, uma tesourinha, agulha de tapeceiro e o aro, que eu sempre digo pra gente deixar pra ver o tamanho no fim, pra medir certo, né? Ver qual tamanho que a mandala vai ficar. A linha pode ser da preferência de vocês, não tem necessidade de ser essa, pode ser mais grossa ou mais fina, que vocês tiverem aí. E é isso, então vamos começar. Esse é o gráfico que originou a mandala. Vou deixar o link dele na descrição do vídeo para vocês terem aí e poderem acompanhar também, se quiserem. Bom, gente, começando aqui então, logo na primeira volta a gente já vai ter duas alterações. Pelo gráfico, a gente faria 24 meio pontos altos. Só que, como a gente vai fazer uma mandala com 10 pétalas, a gente já vai ter que reduzir para 20 pontos, tá? Porque daqui que se origina o número de pétalas. Então, a gente vai reduzir para 20 e eu vou trabalhar com ponto alto em vez de meio. Porque como na segunda volta a gente já vai fazer os pontos pegando pela frente, fica mais confortável, tá? Fazendo o ponto alto do que no meio ponto alto. Então, dentro do anel mágico, a gente vai fazer 20 pontos altos. Então, anel mágico aqui, jogo essa pontinha mais curta por cima, seguro o meio, fiquei com esses dois fios. Passo a agulha aqui por baixo do fio da direita, vou trazer o fio da esquerda aqui por baixo, levanto essa alcinha e passo de novo o fio da esquerda aqui por dentro da alcinha, tá? Aí, vou puxar aqui pela parte mais comprida, travar esse nó. Vou subir 3 correntinhas como primeiro ponto alto. E vou fazer mais 19 pontos altos dentro do anel para completar os 20. Então, lacei e vou fazendo aqui dentro do anel os pontos altos, um ao lado do outro. Então, eu tô aqui com os 20 pontos altos dentro do anel mágico. Confiram aí para ver se tem 20 pontos mesmo. Eu vou puxar o anel para fechar, puxando pela essa pontinha mais curta aqui. E vou fechar aqui em cima do primeiro ponto alto, na terceira correntinha, né, que foi o primeiro ponto alto, fazendo um baixíssimo para ficar fechado isso aqui. Então, venho com a agulha aqui na primeira correntinha de cima e fecho com baixíssimo, assim, direto, tá? E aí, tá feita aqui a nossa primeira volta. Bom, aqui na segunda volta, então, a gente já vai sair com os pontos pegando pela frente e serão 2 em cima de um mesmo ponto, separado por 2 correntinhas. E aí, a gente vai pular o ponto seguinte, tá? Então, nós vamos ficar com 10 conjuntinhos de 2 pontos altos pegando pela frente e separados por 2 correntinhas. Então, a gente já tá aqui em cima do primeiro ponto, que é esse, que é até bem justo aqui, que são as 3 primeiras correntinhas. E a gente já vai trabalhar em cima dele. E o que a gente vai fazer agora, a gente vai repetir em todas as voltas até fechar essa pétala, tá? Desde agora do início até o fechamento da pétala. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto alto pegando pela frente com um ponto baixo e 3 correntinhas. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu deixo a minha agulha já posicionada aqui com a linha bem justinha. E aí, eu vou passar minha agulha por trás desse ponto, tá? Então, aqui tá bem justo, né? Porque é um ponto ao lado do outro, mas dá pra fazer tranquilo, tá? Então, a gente vem, ó, por baixo desse primeiro ponto alto, que são as 3 correntinhas. Passo a minha agulha aqui e eu vou fazer um ponto baixo pegando pela frente pra iniciar. Então, eu puxo aqui a linha, faço esse ponto baixo. E aí, eu vou subir 3 correntinhas pra dar altura do ponto alto. Então, é assim que a gente vai fazer todos os nossos primeiros pontos altos pegando pela frente, tá? Em todas as voltas. Aqui, eu preciso de 2 pontos no mesmo lugar.
Então, agora eu vou laçar, porque agora eu consigo fazer o ponto alto, já não preciso mais disso daqui. Isso aqui é só para o primeiro ponto, para dar realmente essa altura. Então, aqui lacei, venho no mesmo lugar, pego esse mesmo ponto, e aí eu faço ponto alto, pegando pela frente. E separo com 2 correntinhas. Então, a gente vai agora repetir a mesma coisa ao lado, só que pulando o ponto seguinte. Então, ele acaba ficando um pouquinho escondidinho, né? Porque o ponto pegando pela frente encobre. Então, eu pulo esse seguinte e venho no próximo. Aí, eu laço e vou fazer 2 pontos altos pegando pela frente aqui. Então, a agulha passa aqui por trás do ponto. E aí, eu subo aqui esse ponto alto. Faço 2 no mesmo lugar, então laço. A gente faz 2 fechando, tá? Não fechando juntos, separados. Então, eu já fechei o primeiro e agora lacei para fazer mais um no mesmo lugar. E aí, as 2 correntinhas. Tá? Então, é isso que a gente vai repetir aqui, essa volta toda, e a gente vai ficar com 10 conjuntinhos desse. Então, laço, pulo o próximo ponto e venho no seguinte, fazendo a mesma coisa. 2 pontos altos, pegando pela frente aqui também. E a separação com as 2 correntinhas, tá? Então, vai ficando assim. Vou seguir até dar a volta toda aqui. Aqui, então, eu tô finalizando a volta, ó, sobraram 3 pontos altos aqui embaixo. Eu vou fazer as minhas 2 correntinhas e vou fazer no ponto do meio aqui, esses 2 pontos altos, porque tem que ter o espaço, né, entre eles e vai ter que sobrar um aqui do outro lado também, tá? Então, vou laçar para fazer aqui meus 2 últimos pontos. E aí, para fechar a volta, a gente vai fazer as 2 correntinhas. E vai fechar aqui na terceira correntinha. A gente tinha feito o ponto baixo pegando pela frente com as 3 correntinhas. A gente vem aqui na correntinha de cima, que é a parte de cima, né, do nosso primeiro ponto alto, e vai fazer um baixíssimo para fechar a volta, tá? Então, a nossa segunda volta ficou assim. Aqui na próxima volta, que é a terceira, a gente vai abrir 2 pontos altos em cima de cada um desses 2 pontos aqui. Então, em cima do da direita vão ter 2 pegando pela frente e em cima do da esquerda aqui também, 2 pegando pela frente. Separados com uma correntinha, tá? E para recomeçar, aqui no próximo bloquinho, né? Separo com 2 correntinhas. Vamos ver na prática aqui que acaba ficando mais fácil. Então, vou iniciar da mesma forma que a gente iniciou a volta de baixo, com a linha justinha na agulha. Passo aqui, ó, aqui já não tá mais tão justo que nem na volta de baixo. Passo a minha agulha por baixo desse ponto e faço um ponto baixo, pegando pela frente. E subo 3 correntinhas. Meu primeiro ponto alto. Laço para fazer mais um no mesmo lugar, tá? Então, em cima deste mesmo ponto, passo a agulha por trás dele e subo aqui mais um ponto alto. Agora, eu vou separar com apenas uma correntinha e vou fazer a mesma coisa aqui no ponto ao ladinho dele. Então, passo a agulha por trás e faço 2 pontos altos, pegando pela frente, no mesmo lugar. E agora, separo com 2 correntinhas. Tá? Então, tô com um conjunto aqui de 4 pontos, separo com 2 correntinhas para recomeçar. Então, aqui a gente laça e vai fazer a mesma coisa. 2 pontos altos pegando pela frente em cima deste primeiro, 2 pontos altos pegando pela frente em cima do segundo e no meio uma correntinha. Aqui uma correntinha, então, e os outros 2 pontos altos, pegando pela frente. E sequência, 2 correntinhas, tá? Então, agora a gente segue assim,
para finalizar aqui a nossa terceira volta. Tô indo aqui para a parte final, então já fiz as duas correntinhas para separar desse último bloquinho. Então, aqui a gente tem 2 pontos altos pegando pela frente em cima de cada ponto, separados por uma correntinha. E aí, para fechar essa volta, a gente vai fazer as duas correntinhas e vai fechar com o ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, né? Que é a parte de cima do primeiro ponto alto. Então, pego aqui e fecho. E aí, tá pronta a nossa terceira volta. Agora, aqui na quarta volta, a gente vai fazer o seguinte, em cima de cada ponto aqui, cada ponto alto, vai ter um ponto alto pegando pela frente. Um só, tá? Não tem mais esse negócio de 2 no mesmo. Então, a gente vai fazer um ponto em cima de cada um, e as correntinhas que vão separar vão ser o seguinte, ó. Onde a gente tava fazendo duas, a gente vai continuar, tá? Então, entre um bloquinho aqui e outro, eram duas, a gente vai continuar com duas. E aqui no meio, onde ficou uma só, nessa volta de baixo, a gente vai fazer 3, tá? Na quarta volta. Então, aqui a gente vai iniciar da mesma forma, passando a agulha por trás do ponto, fazendo primeiro o ponto baixo e subindo 3 correntinhas para formar o nosso ponto alto, tá? Aí, vou laçar e fazer outro ponto alto ao lado. Essa separação aqui é com 3 correntinhas. Aí, 2 pontos altos pegando pela frente. Um ao lado do outro aqui. E agora, essa outra separação aqui, que é do recomeço da sequência, que é com 2 correntinhas. Aí, vou laçar e recomeçar. Então, os 2 pontos altos pegando pela frente aqui. Separo com 3 correntinhas. E faço mais os 2 pontos altos aqui ao lado, sempre pegando pela frente. E aí, as correntinhas de separação para recomeçar são 2. Então, 2 correntinhas e recomeço, tá? Então, essa vai ser a sequência que a gente vai fazer até chegar aqui novamente. Então, aqui, eu já cheguei na última sequência, tá? Fiz a última partezinha aqui e faltou só a correntinha de separação. Então, aqui são 2 que vão separar e a gente vai fechar da mesma forma que nas outras voltas, aqui na terceira correntinha, que é a parte de cima do nosso primeiro ponto alto. Com o baixíssimo, né? Esse fechamento aqui é sempre igual também. Aí, vai ficar assim, tá? Agora, a quinta e a sexta volta, elas são iguaizinhas à quarta. Então, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Vai fazer um ponto alto pegando pela frente em cima de cada ponto alto e vai separar com as mesmas correntinhas. Entre 2 pontos altos e 2, a gente separa com 3 correntinhas. E naquele meio, onde recomeça a sequência, que são as 2 correntinhas, tá? Então, a gente já tá aqui no ponto certo, né? A gente tá sempre aqui nessa mandala no ponto certo de começar. A gente vai passar com a agulha por trás para subir o primeiro ponto baixo e as 3 correntinhas para formar o ponto alto. Aí, o ponto alto pegando pela frente ao lado. Essa primeira separação é com 3 correntinhas. Agora, mais 2 pontos altos aqui ao lado. Agora, para recomeçar, separo com 2 correntinhas e seguimos fazendo novamente os 2 pontos altos aqui. Sempre pegando pela frente. Agora, 3 correntinhas e os 2 outros pontos altos.
E a separação para recomeçar com 2 correntinhas. Então, aqui até fica fácil, né? Porque é exatamente a mesma coisa, ó. A gente vai subindo e vai alongando esses pontos aqui, que eles parecem, eles vão ficando uma sequência, a gente nem enxerga, na verdade, onde que tá uma volta e outra aqui, né? A gente vai seguindo assim até dar a volta toda, então, e aí a gente faz o fechamento junto. Tô terminando aqui, vou fazer o último ponto alto, as 2 últimas correntinhas e fechar novamente aqui na terceira correntinha do primeiro ponto com o baixíssimo, tá? Tá pronta aqui mais uma volta. A próxima volta, então, que é a sexta agora, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? É o mesmo número de correntinhas e de pontos altos. Então, a gente vai subir, continuar subindo aqui um ponto alto em cima de cada ponto alto. Aqui, onde a gente tá fazendo esse V aqui, né, que vai abrir a pétala, são 3 correntinhas separando. E entre cada pétala, 2 correntinhas separando, como na volta de baixo, tá? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa para começar com a linha justa na agulha, passar aqui a agulha por trás do ponto, fazer aquele ponto baixo, pegando pela frente e subir as 3 correntinhas. Daí, a gente vai laçar para fazer o segundo ponto aqui ao lado. E nesse ponto aqui, a gente vai fazer 3 correntinhas. Aí, a gente vai fazer mais os 2 pontos altos aqui, um ao lado do outro. E agora, a separação para recomeçar é com 2 correntinhas, tá? Então, aqui a gente recomeça, que a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez na volta de baixo, tá? Mesmo número de pontos e correntinhas. Então, recomeçando aqui, já vou direto pro ponto alto pegando pela frente, e aí vamos seguindo. Então, aqui finalizando, os 2 últimos pontos altos, pegando pela frente, separados aqui no final por 2 correntinhas, para fechar com ponto alto aqui na parte de cima, né, na terceira correntinha, parte de cima do primeiro ponto alto. E essa foi a nossa sexta volta. Agora, a sétima volta, ela tem só uma pequena diferença dessas últimas que a gente fez, que é uma correntinha a mais onde tinham 3, tá? Então, aqui, ó, no meio da pétala, onde a gente estava fazendo 3 correntinhas, a gente vai fazer 4. E aonde a gente estava fazendo 2, a gente vai continuar fazendo 2, tá? E onde a gente estava subindo ponto aqui, pegando pela frente, a gente vai continuar também. Então, aqui a gente segue da mesma forma, com a linha justa na agulha, passando ela por trás do ponto, fazendo aquele ponto baixo, pegando pela frente, e subindo as 3 correntinhas. Outro ponto alto, pegando pela frente, bem aqui ao lado. Aqui é o local onde a gente vai fazer as 4 correntinhas. E aqui a gente dá continuidade, fazendo os outros 2 pontos altos, fechando essa sequência. Aí, para separar e recomeçar, 2 correntinhas, tá? Bem parecida com a outra. Então, laço e já venho direto aqui pro bloco do lado. Então, 2 pontos altos, pegando pela frente. Aqui é o local onde a gente vai fazer 4 correntinhas. E 2 pontos altos. Agora, para recomeçar, 2 correntinhas, e aí a gente segue nessa sequência até dar a volta toda. Tranquilo por enquanto, né? Então, vou continuando aqui. Aqui, então, fiz os 2 últimos pontos altos,
faço as duas últimas correntinhas e vou fechar com o baixíssimo aqui na terceira correntinha, tá? Que era o nosso primeiro ponto alto. E agora, a gente já começa a ver o desenho abrir um pouquinho aqui, tá? Então, vamos para a próxima volta. Agora, na próxima volta, que é a oitava, a gente vai começar a fazer esse desenho aqui de dentro. Então, a gente vai fazer um ponto alto aqui no meio, tá? Onde a gente fez as 4 correntinhas, vai ter um ponto alto. Então, vai ser o seguinte, ó. A gente vai subir os 2 pontos altos pegando pela frente, né? Como a gente vai continuar fazendo a mesma coisa aqui. 2 correntinhas aqui no meio e esse ponto alto pegando aqui, né? Nessas 4 correntinhas. Aí, 2 correntinhas e mais os 2 pontos altos pegando pela frente aqui. Para separar, isso é o bloquinho, tá? Aí, para separar e recomeçar, a gente vai continuar com as 2 correntinhas aqui no meio. Então, a gente vai começar aqui da mesma forma, passando a agulha por trás primeiro, para subir o primeiro ponto baixo e as 3 correntinhas. O outro ponto alto aqui ao lado. Aí, aqui no meio, 2 correntinhas. O ponto alto nesse espaço de 4 correntinhas, sem prender em nada, tá? O ponto alto fica solto aqui no meio mesmo. 2 correntinhas. Faço os outros 2 pontos altos aqui. E 2 correntinhas para separar e recomeçar. Então, já laço. E recomeço. Então, os 2 pontos altos, agora o que veio de diferente são as 2 correntinhas com esse ponto alto aqui no meio. Mais 2 correntinhas e os outros 2 pontos altos para finalizar a sequência. E as 2 correntinhas pra gente fazer o próximo pedacinho aqui igual, tá? Então, vai ficando assim. Essa é a sequência que a gente vai fazer até chegar novamente aqui no comecinho. Bom, gente, então cheguei aqui no final da volta, faltam só as 2 correntinhas para fechar com o ponto baixíssimo aqui, né, na terceira correntinha, como a gente vem fazendo em todas as voltas, tá? Então, tá pronta aqui essa volta. E agora, na próxima, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai continuar subindo aqui os 2 pontos, pegando pela frente. Aqui no meio, agora, a gente vai fazer 3 correntinhas, 2 pontos altos em cima desse aqui, tá? Um ao lado do outro. Aqui, pegando dentro das 2 alcinhas, então, não é pegando pela frente. 3 correntinhas para fazer os 2 pontos aqui ao lado pegando pela frente e separar, continuar separando com 2 correntinhas aqui. Agora é bom a gente prestar assim, um pouquinho mais de atenção quando a gente estiver fazendo, porque como a gente vai ter ponto pegando pela frente e aqui no meio os que não vão pegar pela frente, às vezes a gente pode acabar confundindo, tá? Porque a gente estava até agora no trabalho fazendo só ponto pegando pela frente. Então, aconteceu comigo aí de quando eu tava fazendo essas outras mandalas de achar um ponto errado depois aqui na hora de conferir. Então, ó, a gente vai começar a volta da mesma forma, passando a agulha por trás para fazer o ponto baixo e depois subir 3 correntinhas para dar altura no ponto alto. Faço o outro ponto alto aqui ao lado. Agora aqui essa parte que é diferente. 3 correntinhas, e aí, laço para fazer os 2 pontos altos aqui em cima desse. Então, pegando as 2 alcinhas, faço um e outro ao lado aqui, ó. E aí, 3 correntinhas para fazer os 2 pontos que vão pegar pela frente aqui, como a gente já vinha fazendo. E aí, 2 correntinhas para recomeçar, tá?
Então, vai ficar assim, ó, esse desenho do meio. Então, aqui vou laçar, fiz as duas correntinhas, né? Laço para fazer os dois primeiros pontos pegando pela frente aqui e repetir a sequência com 3 correntinhas e os 2 pontos altos que vão ser feitos aqui em cima desse de baixo. Então, pegando as duas alcinhas, eu faço um e o outro aqui dentro também do mesmo espaço. Daí, 3 correntinhas e fecho com os 2 pontos que são os pegando pela frente aqui. E aí, 2 correntinhas para dar sequência aqui, né? Para continuar. Então, vai ficando assim, ó. Esse desenho aqui, ele vai abrindo aqui no meio, tá? E é assim que a gente vai continuar até dar a volta toda. Então, aqui faltam só as duas últimas correntinhas para fechar essa volta. E fecharemos da mesma forma com o ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, tá? Aqui, ó, vamos reparar, ela tá ficando assim um pouquinho curvadinha quando eu termino a volta, mas é só você ajeitar, tá? Se tiver acontecendo isso por aí também, que ela depois na hora de amarrar vai dar super certo. E até a de 12, que ficou embabadada, ela dá certo também. Se você falar, ah, mas eu queria fazer muito a de 12. Ela não dá errado na hora que coloca no aro. No vídeo é que fica ruim, tá? De gravar, porque fica muito fechado, assim, pra mostrar os pontos. Mas tanto essa quanto a de 12, elas vão perfeitas pro aro depois. Então, agora vamos ver o que a gente vai fazer na próxima volta. Bom, então aqui na 10ª volta a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai continuar subindo, né, os nossos pontos altos pegando pela frente, e aqui no meio a gente vai ter 3 correntinhas, aí a gente vai fazer 2 pontos altos em cima desse ponto que está aqui à direita, tá? Igual na volta de baixo, 2 dentro do mesmo espaço aqui, 3 correntinhas e mais 2 pontos altos em cima deste outro ponto alto que está mais à esquerda. 3 correntinhas para separar e os meus 2 pontos altos pegando pela frente. Então, aqui a gente começa da mesma forma, passando a agulha por trás para subir o ponto baixo, pegando pela frente com as 3 correntinhas. E aqui ao lado, o outro ponto pegando pela frente. Aí, aqui no meio, então, primeiro, 3 correntinhas. Aí, vou laçar para fazer os 2 pontos altos dentro deste primeiro ponto, né? Então, pegando aqui nas 2 alcinhas, faço um. E o outro ao lado. Aí, aqui separo com 3 correntinhas. Para fazer mais 2 pontos altos no ponto que tá mais para a esquerda. Então, mesma coisa, tá? 2 pontos no mesmo lugar. Aí, 3 correntinhas para fazer os 2 pontos altos pegando pela frente e fechar essa sequência aqui. Então, eu já vou mostrar aqui como é que ficou, peraí. 2 pontos altos, aqui a gente vai fazer as 2 correntinhas para recomeçar, né? E aí, esse desenho, ele vai ficar assim, então, tá? Os 2 pontos altos em cima de cada ponto, separado por 3 correntinhas aqui no meio. Então, aqui eu já fiz as 2 correntinhas de separação para recomeçar. Então, aqui, primeiro, os 2 pontos pegando pela frente. E esse desenho aqui do meio, 3 correntinhas, primeiro 2 pontos altos no ponto da direita. 3 correntinhas separando. Aqui, esses pontos não são os pegando pela frente, né? São ponto sobre ponto normal. E 3 correntinhas para fazer os 2 pontos altos aqui, pegando pela frente, tá? Então, vai ficando assim, e é assim que a gente vai seguir, até dar a volta toda. Então, aqui faltam só as duas últimas correntinhas para fechar essa volta, que será da mesma forma, com o ponto baixíssimo na terceira correntinha aqui do primeiro ponto.
E aí, tá feita aqui a nossa 10ª volta. Agora, na 11ª volta, a gente vai fazer praticamente a mesma coisa que a gente fez na volta de baixo, tá? Porque a gente vai fazer os nossos 2 pontos altos aqui, pegando pela frente, vamos separar com 3 correntinhas aqui. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos, ponto sobre ponto, tá? Um em cima deste, um em cima deste, separar com 3 correntinhas e mais os 2 pontos aqui, um em cima de cada um desses dois. Aqui, mais 3 correntinhas e os pontos pegando pela frente, tá? É praticamente a mesma coisa, com a diferença de que aqui a gente aumentou, né? Porque aqui a gente tinha 2 e ficamos com 4. E aqui a gente só vai seguir ponto sobre ponto. Então, aqui a gente recomeça com o nosso ponto baixo, pegando pela frente, mais as 3 correntinhas. O ponto alto pegando pela frente ao lado. Aí, aqui, então, 3 correntinhas, laço para fazer o ponto alto aqui, ponto sobre ponto. Então, aqui em cima deste primeiro da direita tem um, e mais o outro no do lado. Tá? Um ponto aqui em cima de cada um. Aí, 3 correntinhas. E mais os outros 2 pontos aqui em cima desses dois. Então, aqui não é pegando pela frente, tá? Então, é pegando dentro das 2 alcinhas. E aí, aqui, 3 correntinhas para fazer os 2 pontos pegando pela frente. E 2 correntinhas para recomeçar. Então, o desenho vai ficar assim, tá? E aí, aqui a gente recomeça. Com os 2 pontos altos pegando pela frente. E o desenho do meio aqui, então. 3 correntinhas, os 2 pontos, ponto sobre ponto. 3 correntinhas e mais 2 pontos em cima desses outros 2 aqui. E 3 correntinhas para fazer os 2 pontos altos, pegando pela frente e fechar esta sequência aqui. Que aqui a gente vai fazer as 2 correntinhas e recomeçar mais uma vez. Então, essa é a nossa próxima sequência. Nosso desenho tá abrindo aqui, né, no meio, que é o centro das pétalas. E vamos seguir assim até fechar essa volta. Finalizando, então, aqui com as 2 últimas correntinhas para fechar com o baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, como a gente vem fazendo em todas as voltas aqui, tá? Esse finalzinho, principalmente, é sempre igual. Agora, a 12ª volta, ela é muito parecida com a anterior também. Aqui, a gente vai continuar com os nossos pontos pegando pela frente, fazer 3 correntinhas, subir novamente esses 2 pontos altos aqui, ponto sobre ponto, e aqui no meio, onde eram 3 correntinhas, a gente vai fazer 4, tá? Essa é a única diferença dessa volta. Aqui, a gente segue com 2 pontos sobre ponto, 3 correntinhas e os nossos pontos pegando pela frente. Então, continuando, a gente vai subir com o nosso ponto baixo, pegando pela frente, 3 correntinhas e o ponto alto aqui ao lado. 3 correntinhas, aí os 2 aqui, ponto sobre ponto, um em cima de cada um. E ao invés de 3 correntinhas, como a gente fez na volta de baixo, aqui a gente vai fazer 4. 2 pontos sobre ponto aqui. Um em cima de cada um. 3 correntinhas. E os 2 pontos altos pegando pela frente. E aqui a gente segue com as 2 correntinhas de separação, tá? Então, vai ficar assim.
Aqui a sequência, então, são os 2 pontos altos, pegando pela frente, 3 correntinhas, 2 pontos, ponto sobre ponto aqui. Aqui no centro, 4 correntinhas, 2 pontos sobre ponto e 3 correntinhas. Tá? Aqui a gente já vai seguir com os pontos pegando pela frente para continuar. Então, vai ficar assim, tá? A sequência, a gente vai continuar seguindo até dar a volta toda. Não é uma sequência difícil, né? Esses pontos pegando pela frente que acabam sendo um pouquinho mais trabalhosos. Então, vou seguir aqui até chegar no fechamento. Aqui, então, vou finalizar fazendo as 2 últimas correntinhas e vou fechar com o baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto alto, tá? E aí, a gente finalizou aqui a nossa 12ª volta. Agora, na 13ª volta, a gente vai seguir aqui com os nossos pontos altos pegando pela frente, vai fazer as 3 correntinhas nessa parte. Aqui, a gente também segue com ponto sobre ponto. Aqui no meio, a gente volta para 3 correntinhas, como a gente fez na volta, 2 voltas atrás, porque a gente vai fechar aqui esse desenho, né? Então, aqui a gente vai fazer 3 correntinhas, aqui os outros 2 pontos sobre ponto, 3 correntinhas também aqui. E aqui no meio agora, a gente vai fazer os pontos pegando pela frente, e aqui onde a gente fez 2 correntinhas em todas as voltas praticamente, a gente vai fazer 5 correntinhas, tá? Agora, a gente vai começar a abrir essa parte aqui para fazer esse desenho que vai ser a nossa ponta, tá? Então, 5 correntinhas e aí a gente recomeça. A gente vai fazer o nosso ponto baixo pegando pela frente, as 3 correntinhas, o ponto alto pegando pela frente. Essa parte vocês já decoraram, né? 3 correntinhas, 2 pontos sobre ponto aqui. Aqui, então, a gente volta para as 3 correntinhas, laço para fazer mais 2 pontos sobre ponto nesses outros 2 aqui. Três correntinhas. Agora, a gente vai fazer os nossos 2 pontos altos pegando pela frente. E agora sim, aquela alteração que é fazer, em vez de 2 correntinhas aqui, para recomeçar, a gente vai fazer 5 correntinhas. Daí, a gente vai laçar para recomeçar, fazendo os 2 pontos altos, pegando pela frente, 3 correntinhas, aqui, ponto sobre ponto, 3 correntinhas, mais os 2 outros pontos sobre ponto, 3 correntinhas, faço aqui os 2 pegando pela frente, e para recomeçar, agora não mais 2 correntinhas, mais 5, tá? Então, é isso. É parecido também, né? Não tem nenhuma grande alteração aqui. E é assim que a gente vai seguir até chegar no comecinho de novo. Agora que eu cheguei no final dessa volta, mas em vez de fazer 2 correntinhas para fazer o fechamento, a gente tem que fazer 5, né? Que aqui, essas 5 correntinhas é bem no lugar aqui próximo do fechamento. Aí, eu venho aqui no mesmo lugar e fecho com o mesmo ponto baixíssimo na terceira correntinha, que era o ponto alto aqui do começo, tá? Então, tá aqui pronta mais uma volta. Agora, na 14ª volta, então, a gente vai começar a abrir esse desenho aqui, tá? Então, a gente vai começar com os nossos 2 pontos altos aqui pegando pela frente. Vamos continuar com as 3 correntinhas aqui. Seguiremos os 2 pontos sobre ponto, aqui um em cima do outro.
Aqui no meio, vamos fechar mais um pouquinho, agora vamos fazer 2 correntinhas só. Aí, aqui a gente repete, né? Os 2 pontos sobre ponto, 3 correntinhas e aqui os pontos pegando pela frente. Agora, aqui no meio, a gente fez 5 correntinhas. Então, dentro da correntinha central, né, que é a terceira aqui, a gente vai fazer 3 pontos altos duplos, tá? Um ao lado do outro, assim, todos dentro do mesmo espaço. Então, o início aqui é igual. Ponto baixo com 3 correntinhas. O outro ponto alto ao lado. Daí, aqui, 3 correntinhas, né? Como a gente vinha na sequência anterior. 2 pontos sobre ponto também. Repetindo aqui. Aí, agora, só 2 correntinhas, pra gente fechar mais um pouco esse desenho. 2 pontos sobre ponto. 3 correntinhas. Aqui, os 2 pontos altos pegando pela frente. E agora, então, nós vamos fazer aqueles 3 pontos altos duplos aqui na correntinha do meio, separados por 3 correntinhas, tá? Então, primeiro eu faço 3 correntinhas, laço 2 vezes a minha agulha, venho aqui, vejo direitinho onde que é a correntinha central, venho dentro dela, tá? Ó, passo a minha agulha aqui dentro da correntinha central e subo aqui para fazer o primeiro ponto alto. Então, fecho ele completo, tá? Aí, laço mais 2 vezes e venho na mesma alcinha aqui, que já tá um pouquinho levantadinha, e faço o meu segundo ponto alto duplo. E laço 2 vezes para fazer o terceiro. Faço as 3 correntinhas e os 2 pontos altos aqui pegando pela frente. Já vou mostrar aqui como é que ficou. Tá? Então, aqui, ó, fechou mais um pouquinho, né? Tá afunilando aqui a nossa pétala, ela vai fechar. E aqui vai abrir, tá? Então, aqui agora a gente vai ter um desenho que abre para fazer a nossa ponta, tá? Então, a gente vai recomeçar e fazer tudo de novo. 3 correntinhas, aqui 2 pontos sobre ponto. Aqui dando aquela funilada, apenas 2 correntinhas, mais 2 pontos sobre ponto. Na sequência, 3 correntinhas. Aqui, cheguei no momento dos pontos pegando pela frente. Então, faço os 2 um ao lado do outro. E aqui, os 3 pontos altos duplos, separados por 3 correntinhas aqui, no comecinho, né? Não entre eles. Então, aqui, laço 2 vezes, venho na correntinha central, passo por dentro dela e faço o ponto completo. Aqui mais um. E o terceiro. E as 3 correntinhas aqui, para eu poder fazer os 2 pontos pegando pela frente. Tá? Então, essa é a nossa sequência. Vamos seguir assim. Então, aqui, finalizei essa última sequência dos 3 pontos altos duplos aqui no meio das correntinhas. Fiz as 3 últimas correntinhas para fazer o fechamento da mesma forma ainda, tá? Então, na terceira correntinha, que era o primeiro ponto alto aqui. Fecho com baixíssimo. E aí, a gente tá com mais uma volta pronta. Daí, na próxima volta, que é a 15ª, a gente vai fazer mais uma dessas alterações que eu falei que eu fiz aqui, tá?
Aqui a gente vai iniciar com os pontos pegando pela frente, como em todas as outras voltas, 3 correntinhas, repetindo. Aqui, para fechar esse bico, aqui a gente vai fazer 4 pontos altos fechados juntos. 3 correntinhas aqui, tá? Depois desses pontos, aqui, os pontos pegando pela frente. Agora, aqui no meio, ó, que eu fiz uma alteração. A gente vai fazer 3 correntinhas, como aqui embaixo, e a gente faria, em cima de cada ponto, outros 3 pontos altos duplos, tá? Então, em cima desse, 3 pontos altos duplos, em cima desse e desse. Só que no do meio eu vou fazer 4, tá? Porque quando chegar aqui em cima, ó, eu tendo um ponto a mais, eu faço esse bico entre os 2 últimos pontos altos daqui de cima, tá? Fica melhor do que ter que trabalhar em cima do ponto, assim, que foi o que eu fiz na primeira mandala que eu testei. Então, a gente vai fazer um ponto a mais aqui no meio, depois as 3 correntinhas e os 2 pontos altos pegando pela frente aqui, tá? Então, vamos lá. Mostrar na prática que é melhor. Nosso início de volta, mais uma vez igual. Ponto pegando pela frente, né? Ponto baixo. E 3 correntinhas. Aí, aqui ao lado, o outro ponto. Aqui no meio, então, 3 correntinhas. Agora, para fechar esses 4 pontos juntos, aqui a gente vai laçar. A gente vem em cima do primeiro, sobe aqui um ponto alto, tira só 2 correntinhas e não fecha, tá? Fica com essas 2 alcinhas aqui. Laço de novo, venho no segundo, faço a mesma coisa, subo, tiro 2 alcinhas e laço de novo, venho pro terceiro. Fazendo a mesma coisa, subo aqui, tiro 2 alcinhas. E o último agora, laço, tiro 2 alcinhas e aí laço pra fechar tudo, tá? Aí vai ficar assim, ó. Aí 3 correntinhas. E aí, a gente chega aqui nos nossos 2 pontos pegando pela frente. Agora, aqui nessa parte que vai formar a ponta. Aqui a gente faz 3 correntinhas. Então, aqui, ó. No primeiro ponto alto, esse que tá mais à direita, a gente vai fazer 3 pontos altos em cima dele. Então, ponto completo, tá? Laço e tiro 2 até completar o ponto. Aí, dou mais 2 laçadas para fazer o segundo aqui. E mais um, tá? Laço de novo 2 vezes. E fico com 3 pontos em cima deste primeiro ponto aqui, mais à direita. Daí, nós vamos laçar 2 vezes e vir direto aqui no segundo, né, no ponto do meio. Em cima deste ponto do meio, a gente vai fazer 4 pontos desse. Então, laço 2 vezes e vou fazer o segundo aqui, ó. Fazer o terceiro, tudo dentro do mesmo espaço aqui, tá? Que é em cima do ponto alto do meio aqui. E agora o quarto. E aí, por fim, laço 2 vezes para fazer mais 3 pontos em cima do último aqui, que é o que tá mais à esquerda. Então, já fiz o primeiro. Aqui o segundo. E o último. Então, em vez de 9 pontos, aqui a gente vai ficar com 10, tá? Nessa parte. Aí, para finalizar, 3 correntinhas. Aqui a gente faz os 2 pontos altos pegando pela frente. E já estamos, na verdade, recomeçando, né? Com as 3 correntinhas, aqueles 4 pontos altos fechados juntos. Aqui não é duplo, né? São pontos simples. Então, 1, 2, 3 e 4. E aí, laço para tirar tudo junto. 3 correntinhas. E chego aqui novamente.
Os pontos pegando pela frente. E aí, vou repetir esta partezinha aqui também, tá? Dos 10 pontos. Então, aqui são 3 no primeiro, 4 no segundo, 3 no terceiro, todos duplos, tá? Como a gente fez aqui. E aí, a gente vai repetindo essa sequência até o final, tá? Essa é a nossa nova sequência. Então, vou seguir aqui até dar a volta toda. Então, finalizei aqui a sequência dos últimos 10 pontos altos duplos. Vou fazer as 3 últimas correntinhas para fechar aqui no mesmo lugar de todas as voltas, né? Que é a terceira correntinha, parte de cima aqui do nosso primeiro ponto alto. Então, fecho aqui. E tá pronta mais uma volta, que essa aqui foi a volta de número 15. E agora, vamos partir para a próxima. Bom, gente, então na próxima volta a gente vai fazer o seguinte: seguiremos aqui com os nossos pontos altos pegando pela frente. Aqui no meio, na continuação desse desenho, a gente vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto aqui na junção de todos esses pontos que a gente fechou, mais 2 correntinhas. Aí, a gente faz os outros 2 pontos altos pegando pela frente aqui. E aqui no meio, a gente vai fazer o seguinte, ó. Pontos altos duplos separados por uma correntinha. Aqui, nesta parte e nesta, a gente continua com as 3 correntinhas. E aqui no meio, que serão esses pontos altos duplos separados por correntinhas. Só que aqui, eu fiz mais uma alteração. Para não ficar aqui meio frouxinho, essa parte, eu diminuí aqui para ponto alto normal. Os 2 primeiros de cá e de cá, tá? Então, os 2 pontos da ponta, das 2 pontas aqui, a gente vai fazer ponto alto normal. E só nos centrais a gente vai fazer o duplo, tá? O resto, tudo a mesma coisa. Então, vamos lá. Então, aqui, recomeço da mesma forma de sempre, com o ponto baixo pegando pela frente e subindo as 3 correntinhas. O outro ponto alto pegando aqui pela frente, logo do lado. Aí, aqui, 2 correntinhas, laço para fazer aqui um ponto alto normal aqui no meio. Então, pego, ó, a junção de todos os pontos, tá? Pego as 2 alcinhas aqui, faço esse ponto alto e mais 2 correntinhas. Aí, aqui, sigo com os 2 pontos pegando pela frente. Daí, aqui, então, 3 correntinhas. E agora, ó, nesses 2 primeiros aqui, a gente vai fazer ponto alto simples, tá? Não é duplo, então, lacei só uma vez. Faço um ponto em cima desse primeiro. Separo com uma correntinha, porque aqui todos vão ser separados com uma correntinha. Mais um ponto alto normal aqui ao lado. Separo com uma correntinha. E agora, eu vou laçar 2 vezes, porque até este antepenúltimo aqui, eu vou fazer duplo, tá? Só nesses 2 que eu vou fazer ponto simples normal. Então, aqui já lacei 2 vezes. E venho fazendo pontos altos duplos, separados por uma correntinha. Aqui ainda tenho mais 2. Duplos. Então, aqui, ó, fiz mais 2 duplos, agora separo com uma correntinha. Então, esses últimos 2 que sobraram, a gente vai laçar só uma vez para fazer ponto alto sem ser duplo, tá? Ponto alto normal. Aqui também, ó, fiz uma correntinha para separar, lacei só uma vez. E fiz aqui o último ponto alto normal. Aí, aqui de novo, 3 correntinhas. E cheguei aqui, ó, nesta parte onde a gente começou ali, a gente vai recomeçar a sequência aqui, fazendo os 2 pontos altos pegando pela frente, tá? Então, aqui é o que a gente já fez no começo dessa volta. Aqui tinha as 2 correntinhas, o ponto alto que pega aqui na parte de cima, né, na junção de todos os pontos que a gente fechou junto, na volta de baixo, 2 correntinhas e fecho aqui os 2 pontos altos pegando pela frente. Então, aqui, ó, a gente tá finalizando esse desenho, tá vendo? Na próxima volta, a gente vai fechar esses pontos altos pegando pela frente. E aqui, a gente tá aumentando esse desenho para fazer a nossa ponta. Então, aqui a gente voltou
para a sequência do leque, tá? Então, aqui são os 2 pontos simples no começo, os duplos no centro, mais 2 simples no final, todos separados por uma correntinha. Então, vou dar continuidade aqui, porque essa é a nossa sequência. Então, aqui, depois de fazer os primeiros 2 pontos altos simples, faço os duplos. Então, são 2 simples, 6 duplos e 2 simples, tá? Então, tô finalizando aqui o último ponto alto. 3 correntinhas e a gente vai fechar no mesmo lugar da mesma forma, tá? Na parte de cima do ponto alto aqui, que é a terceira correntinha. E aí, tá pronta aqui a nossa 16ª volta. Agora, aqui na 17ª volta, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fechar o desenho aqui, tá? Essa parte da ponta aqui da nossa pétala. Então, a gente vai fazer os pontos pegando pela frente, dando continuação nesses daqui, e aí a gente vai fechar junto este do meio também, que vai ser normal, tá? Não precisa pegar esse pela frente. Daqui a pouquinho eu já mostro. Aí aqui 3 correntinhas, e em cima de cada ponto alto aqui da volta de baixo, a gente vai fazer um ponto alto simples e separar por 2 correntinhas, tá? E aqui de novo, 3 correntinhas para recomeçar. Então, começando aqui, vou fazer o meu ponto baixo, pegando pela frente, como em todas as outras voltas. Aqui, como a gente vai fechar um monte de ponto junto, vou subir 2 correntinhas só, tá? E agora eu vou começar a fazer os pontos para fechar todos os outros aqui juntos também. Então, ó, no primeiro eu laço uma vez, passo a agulha aqui por trás, porque esse aqui é fechando, fazendo pela frente, né? E tiro só uma parte dele, ó, 2 alcinhas, tá? Laço de novo, venho neste do meio aqui, e aqui não vou fazer pegando pela frente, então, coloco minha agulha dentro dessas 2 alcinhas. E aí, faço também só uma parte dele. Laço pra vir aqui no próximo. Esse pegando pela frente, também não finalizo, e o último. Laço e fecho só uma parte. E aí, sim, com todas essas alcinhas aqui na agulha, é que eu vou laçar pra fechar tudo, tá? E aí, nossa pétala vai ficar assim, fechada. Daí, faço as 3 correntinhas, e aqui, em cima de cada ponto, um ponto que não é duplo, agora é ponto normal, tá? Então, um em cima de cada um, separado por 2 correntinhas. Duas correntinhas, mais um aqui no próximo. Mais 2 correntinhas. E assim vamos seguindo aqui, tá? Nessa parte. Então, ó, depois de fazer um ponto alto simples em cima de cada ponto alto de baixo, separado por 2 correntinhas, a gente vai fazer 3 correntinhas aqui. E aí, a gente volta para o fechamento aqui da pétala, tá? Então, vou mostrar de novo aqui esse. A gente vai laçar, pegar a primeira, passando a agulha por trás, porque é pegando pela frente. Tiro só esta partezinha aqui, laço de novo. Venho assim, com a agulha por trás e mais 2 alcinhas, laço de novo. Agora, aquele do meio, não é pegando pela frente. Então, coloco a agulha aqui, dentro dessas 2 alcinhas, e faço a mesma coisa, fecho só uma parte, e os outros 2 também, só que esses 2 são pegando pela frente. Então, fecho aqui uma parte, e agora o segundo. E aí, sim, com esse monte de alcinha na agulha, que eu vou laçar pra fechar tudo junto, tá? Então, são 5 pontos aqui. E aí, 3 correntinhas e voltamos para aquela parte daqui da ponta, onde a gente vai fazer um ponto alto simples, separados por 2 correntinhas, tá?
Então, essa aqui é a nossa sequência. Na verdade, pelo gráfico, essa é praticamente a última volta, mas também seria um pouquinho diferente, porque já tinha um outro tipo de ponto aqui, e eu preferi finalizar com o ponto baixo, tá? Então, a gente vai fechar essa volta e fazer depois o acabamento da última. Eu terminei aqui meu último leque, que vai fazer a nossa ponta. Então, aqui só estão faltando as 3 últimas correntinhas. E aí, a gente vai fechar agora aqui em cima, tá? Na junção desses 5 pontos que fecharam juntos, tá? Que é aqui, ó. Você tem que achar aí onde que foi a finalização do ponto, tá? No meu caso é aqui, e aí a gente faz o baixíssimo. E ela vai ficando assim, tá, gente? Um pouquinho levantadinha aqui nas pontas, mas se você estica, você vê que já vai ficando certo, tá? Aqui no meio, na pétala, não. Ela vai ficar levantadinha nessa parte e aqui vai ficar mais fundinho, mas aí é o que a gente queria mesmo, tá? Pra ficar igual a essa. Agora, pra finalizar, a gente vai trabalhar aqui com os pontos baixos. Então, em cada espaço aqui das correntinhas que a gente ficou, a gente vai fazer 3 pontos baixos, tá? Menos nesse espaço central aqui, que é onde entre os 2 pontos a gente fez aqui um ponto a mais, né? Então, tem aqui, ó, a gente conta aqui pra ver onde que é o espaço central. Nesse caso é aqui, tá? A gente precisa prestar atenção na hora de fazer, para não fazer no lugar errado, porque senão o bico depois fica torto e tem que desmanchar. Então, em todos os espacinhos, a gente vai colocar 3 pontos baixos, exceto no espaço central, que a gente vai fazer 2 pontos baixos, 2 correntinhas e 2 pontos baixos para formar aqui essa ponta, tá? Então, bem simples essa volta mesmo. Aqui, ó, eu tô na parte de cima, né, da ponta aqui da pétala, mas eu já venho direto, tá? Passando aqui a agulha por baixo para já sair com esses pontos baixos, ó, não tem problema aqui, dá certinho, tá? Então, aqui 3 pontos baixos e vou seguindo, já passo direto para esse espaço aqui do lado, fazendo mais 3 pontos baixos, tá? E assim vamos seguindo. Passo direto pro do lado, até chegar na parte de cima, no espaço central. Então, vem fazendo aqui, ó, 3 correntinhas em cada espaço e cheguei aqui nessa parte central. Então, aqui é o único lugar onde vai ser diferente. Nós vamos fazer 2 pontos baixos. Aí, 2 correntinhas. E 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho aqui. Tá? E aí, sigo com os 3 pontos baixos em cada espacinho aqui. Que nem a gente fez do outro lado. Então, vai ficando assim, tá? Vai fazendo essa ponta aqui. E aí, aqui, quando a gente chegar a gente finalizar esta parte, a gente já passa direto para a próxima sequência aqui. Recomeçando com os 3 pontos baixos. Tá? Então, vou seguir assim até completar essa volta, que é a nossa última volta. Aqui, então, vou fazer os últimos 3 pontos baixos. E vou fechar com baixíssimo no primeiro ponto baixo que a gente fez aqui do outro lado, tá? Então, coloco minha agulha embaixo das 2 alcinhas e fecho aqui com baixíssimo. Então, aqui a gente pode cortar. Porque agora a gente vai fazer esse arrematezinho aqui. Essa mandala, como a gente não cortou o fio nenhuma vez, a gente só tem o fio do início aqui pra arrematada, pra dar mais uma puxadinha, né, que já tá bem fechado. E agora a gente ficou com esse último aqui do fechamento mesmo da mandala. Então, aqui, a gente até pode fazer aquele fechamento que passa por dentro da alcinha e puxa, tá? Que
pode ser usado, mas geralmente eu gosto de fazer o acabamento com agulha. Então, eu posso também puxar aqui, ó, eu vou soltando essa parte. E aí, com agulha de tapeceiro, eu faço esse arrematezinho aqui no final. Então, aqui, ó, a gente pula, a gente tá aqui, né, fechado nesse primeiro ponto, a gente pula o ponto seguinte e vem no terceiro, com as duas, com a agulha embaixo das duas alcinhas. E a gente vai voltar da onde a gente saiu, aqui no primeiro, tá? Da onde saiu a linha, a gente volta com ela pelo mesmo ponto. E aí fica parecido com um pontinho normal aqui mesmo, né? Fica mais discreto esse fechamento. Daí eu venho aqui atrás e dou um nozinho. E aqui eu já posso até arrematar, porque eu tenho essa carreira de pontos baixos, e aí fica mais fácil, tá? A gente vem com a agulha aqui escondendo esse fio. E aí, aqui a gente corta. E aí, aqui nesse do meio, a mesma coisa. A gente vem com a agulha de tapeceiro. E também procura um lugarzinho, um fiozinho aqui pra gente dar um nó. Pra ele não abrir mais. E aí, eu passo por dentro mesmo aqui dessa primeira volta. Pra eu poder cortar. Então, venho aqui e corto. E aí, a mandala tá arrematada aqui agora. Ela tá com esse movimento, né, um pouquinho pra cima. Como eu falei, a gente vai fazer a blocagem, né? A gente vai pegar aqui 10 alfinetes e vai prender ela para ela ficar esticada, para depois a gente ver que tamanho de aro que a gente vai usar, tá bom? É bem importante fazer isso, porque ela já dá uma acomodada aqui, tá? Nesse tamanho dela, pra gente escolher o aro com mais facilidade. Bom, gente, então aqui eu prendi a mandala no sofá com esses alfinetes. A gente tenta deixar ela da forma mais circular possível. Vocês podem ver que ela ficou bem retinha, tá? Ela não tá embabadada, nada tirando essa parte, né? Como eu falei que ficou aqui com esse relevo, então a parte de dentro ela ficou mais fundinha, mas aí já era o esperado, tá bom? Então vou deixar algumas horas, se possível, deixa de um dia pro outro, se vocês puderem. E depois a gente vai ver direitinho qual que é o tamanho do aro e fazer a amarração. Bom, gente, então depois de blocar a mandala, a gente vai escolher o aro para ela. Eu tô com um aro aqui que tem mais ou menos uns 3, 4 centímetros de distância aqui da ponta até esta parte interna, tá? Que é mais ou menos a medida que eu uso sempre. Então, aqui é um aro um pouquinho menor do que da mandala verde. Mandala verde ficou com 38 centímetros, esse aro aqui tá com 37. Às vezes acontece de a gente fazer o mesmo trabalho, com a mesma linha, a mesma pessoa fazendo, né? No caso, fui eu que fiz a verde também. E a mandala ficar com um tamanho um pouquinho diferente, mas é normal, tá? Mesmo sendo com a linha da mesma espessura. Então, aqui, ó, eu esticando, ela chega bem tranquilamente aqui, mas sem esgarçar muito, porque se o aro também for muito maior, os pontos acabam ficando feios, tá? De tão esticados. Então, é esse aro que eu vou usar. Essa mandala, a gente vai amarrar pela pontinha, por aquelas duas correntinhas que a gente deixou aqui nas pontas. Então, eu cortei já aqui 10 pedaços de fio com 30 centímetros, mais ou menos, para ficar mais confortável para amarrar. E vou passar, com a ajuda da agulha de crochê mesmo, os fios aqui por dentro das pontinhas e amarrar cada uma aqui no aro. Daí você pode dar até 3 nós aqui já para ficar bem firme e não ficar escapando, tá? Então, você prende aqui bem justinho na ponta do aro, a gente vai fazer isso com todas as pontas. Geralmente também eu gosto de amarrar primeiro as pontas opostas. A gente prende primeiro essas, tá? Para não ir prendendo na sequência, assim. É melhor prender um lado, depois o outro e depois a gente prende
aqui as laterais e ela já vai ficando mais certinha. Bom, gente, então depois de amarrar todas as pontas, a gente dá uma olhadinha se elas estão aqui bem alinhadas, tá? Então, a gente vê as pontas que estão opostas aqui e vai vendo se elas estão certinhas. Se não tiver, é só empurrar um pouquinho mais pra cá ou pra lá pra ficar bem certinha, porque quanto mais simétrica a mandala, mais bonita ela fica. E essas pontas aqui que sobraram, a gente vai virar a mandala ao contrário pra poder esconder, tá? Então, é muito fácil aqui também, não tem nenhuma complicação. Então, a gente vai puxar cada nozinho, deixar eles mais encostados aqui nessa parte do comecinho aqui desse bico, né? E aí, com a agulha de tapeceiro, a gente vai passar por dentro, com a linha por dentro desses pontos aqui, que fica bem tranquilo, porque o ponto baixo ajuda a gente nessa parte. Então, a gente vai, ó, pegar a gente tem sempre duas linhas, né? Porque a gente amarrou aqui, eu gosto de passar uma pra cada lado. Então, é só a gente passar com a agulha de tapeceiro por dentro aqui dos pontos baixos. Um dos motivos que eu gosto muito de finalizar as pontas com ponto baixo é porque na hora de arrematar fica muito bom. Né? A gente pode vir aqui, pode até seguir aqui mais um pedaço, que tem bastante espaço para prender, tá? E depois a gente vai cortar. Então, vou passar o fio aqui nas pontas, um para cada lado, em todas elas. Bom, gente, então depois de arrematar todas as pontas aqui desses fios, a gente vai cortar aqui todos eles. Bom, gente, então tá pronta aqui nossa mandala. Ficou bem esticadinha aqui as pontas dela, né? Na primeira versão que eu fiz, ela acabou ficando aqui um pouco solta. Aqui também a parte da pétala ficou bem esticada e mais fundinha aqui, como era o esperado, né? Essa parte de dentro, porque os pontos, na verdade, aqui dentro não são pegando pela frente, tá? Se a gente tivesse feito pegando pela frente também, a gente teria um relevo aqui. Ficaria legal também, quem sabe é uma próxima versão que a gente pode fazer. Me contem se deu certo aí pra vocês, tá bom? Se vocês tiveram alguma dificuldade com essa mandala. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e agradeço muito por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Até a próxima. Se puderem, me sigam lá no Instagram também para ver mais novidades.